Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu me chamo Ricardo, este é o canal do Apostolado Eucarístico da Divina Misericórdia, aqui da Arquidiocese de Maringá. É uma alegria receber você aqui no nosso canal. E nós estamos no mês de maio, mês da Santíssima Virgem Maria. A gente hoje trouxe alguns convidados para a gente estar batendo um papo a respeito do tema A Jesus por Maria. E o nosso primeiro convidado é um convidado de honra, que é a primeira vez que a gente está trazendo aqui no nosso podcast um sacerdote. Ele é diretor espiritual do Seminário Paulo VI da cidade de Londrina, mestre em teologia com especialização em Mariologia em Roma. Padre Valdomiro, sua bênção, satisfação ter o senhor aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Primeiro, Deus abençoe, que bom, Amém. uma alegria estar com vocês, especialmente nesse mês, né, dedicado a Nossa Senhora. Então, é sempre muito bom ter esses momentos, né, formativos, momento também que a gente pode ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Maria, ter um papo, né, sobre a nossa mãe, conhecer um pouco mais. Então, uma alegria estar com A vocês. gente sabe da correria do senhor, a gente agradece desde já que a presença, a disponibilidade, ter aceitado o nosso convite aqui para participar com a gente. Mas a correria a gente dá um jeito, né? Dá sempre a um jeitinho. Está aqui com alegria, com prazer, e agradeço desde já, né, o convite para participar com vocês. E aqui, padre, é igual um sofá de casa, né? A gente senta para bater um papo bem gostoso, então fica bem à vontade com a gente, tá? Isso, estamos aí. Isso. Leslie, aqui queria apresentar você também, a nossa coordenadora do ofício de Nossa Senhora do nosso apostolado, mais recentemente conhecido como a mãe do Bento, né? Seja muito bem-vinda, Leslie. Obrigado, boa tarde para todos. Quero agradecer também o convite de poder estar participando aqui hoje, trazer só um pouquinho da nossa história. Quem vai falar bastante hoje é o padre, né, padre? O senhor Tentar, tem, né? ó, Vamos tentar. muita Vamos. coisa boa para falar para a gente Vamos ver hoje. o que tem Foca aí. nele, Ricardo, E a primeira vez de muitas vezes ainda, né, se Leslie? Deus quiser. E aqui de casa já está também conosco a Priscila, que é coordenadora da comunicação em Marte aqui do apostolado. Seja novamente bem-vinda, Priscila. Obrigada, boa tarde, gente. Bora conversar então. Bora conversar. Priscila, rapidamente, conta aqui para nós como foi a repercussão do primeiro podcast nosso. Nossa, é fantástico, gente. Nós não esperávamos que fosse tão boa. Nós tínhamos, né, um certo receio, e daí, será que o pessoal vai aceitar, né? Vai ter uma aceitação legal, não vai? Vai trazer bons frutos, e foi muito bom, maravilhoso. Tivemos vários seguidores novos com a gente, foi extraordinário. E o projeto agora é mais ou menos uma vez ao mês, Mais ou né? menos uma vez por mês, isso mesmo. Bacana. Padre, antes da gente começar propriamente ao tema, para o pessoal que está nos ouvindo, até para a gente aqui conhecer mais a respeito da história do Senhor, onde o Senhor nasceu, como que foi a descoberta da sua vocação ao sacerdócio, conta um pouquinho da sua história para nós. Mas vamos entrar agora no arquivo confidencial. No túnel do tempo. Vamos lá. Pois é interessante, né? Estou aqui em Maringá e eu nasci em Maringá. Eu nasci em Maringá. Pode falar o ano? Que fica meio Pode. assim, Pode. O pessoal conhece, fica descobrindo os senhor, anos, né, padre? fazendo as contas, né? Pois é, mas foi em 1972, aqui em Maringá, eu nasci. E minha família morava aqui nas fazendas, na época, né, de colheita de café. Então, eles plantavam café, trabalhavam nas lavouras aqui da região. E depois, a gente, pelo ano de 72, eu nasci, 73 para 74, foram para Cambé. E lá nasceu minha outra irmã também. Ali do lado de Londrina, né? Fica próximo de Londrina, Cambé, bem região metropolitana. Sim. Depois, em 75, quando deu aquela famosa geada de 75, ninguém aqui sabe, porque acho que ninguém tinha nascido nessa época, né? A não ser que alguém que esteja acompanhando, né? Aí que tenha... Que Mas sabe em dessa 75 deu uma geada muito braba, né? Muito brava aqui na região do norte do Paraná, devastou os cafezais. Nesta época, os meus pais também perderam, foram afetados por conta, né, desta geada. Então, saíram, né, das fazendas de Cambé e foram para a cidade de Jaguapitã. É próximo daqui também, né? Logo, é bem próximo, Jaguapitã. E é onde ficamos, né? Minha família está por lá até hoje. Meu pai é falecido, ele faleceu em 2008. E tá minha mãe e eu tenho 3 irmãs. Eu sou o mais velho de casa, sou o único filho homem e o mais velho da casa, né? E eu falo que agora eu fiquei o bendito entre as mulheres, porque agora, né, tem a minha mãe e minhas irmãs, as 3, e eu falo que são as mulheres da minha vida. Quando eu falo que eu tenho 4 mulheres na minha vida, o pessoal se assusta, né? Como assim, né? Minha mãe e minhas 3 irmãs. Pois é. Então, e ali começou, né, a minha caminhada.
Eu comecei a fazer sendo coroinha na paróquia. Veio de família católica, sempre foi católica? Sempre, muito, né? Muito católica. Eu fui batizado na catedral aqui no Maringá. É uma alegria, né? Você batizar na catedral. E depois eu vou falar e completar, você vai ver o que é a minha alegria dobrada. Mas, enfim, fui crescendo ali em Jaguapitã, fazendo a catequese, fui coroinha. Depois, quando eu terminei aí, na época, já se admitia ao seminário quem estivesse fazendo o ensino médio, né? Para entrar no ensino médio. Então, eu entrei no seminário naquela época. Minha caminhada vocacional foi assim porque meus pais sempre diziam, né? Mas desde pequeno eu falava que queria ser padre, né? Eu brincava de rezar missa, né? Fazia Nossa, missa. nasceu Olha cedo. só que Rezava, eu ficava rezando, brincando. Eu ia na igreja, ficava olhando o padre, ficava sonhando que um dia eu pudesse estar ali também fazendo aquilo, né? E aí, depois que eu me tornei coroinha, a gente vai ficando mais perto, parece que a coisa vai crescendo, né? E foi assim que eu entrei no seminário, né? A primeira vez lá em 89, eu entrei com o seminário do PIME, um Instituto Missionário. Fui para Santa Catarina. Fiquei lá 3 anos e meio, mais ou menos, e aí eu retornei, né? Retornei para Londrina, que eu resolvi dar uma parada, repensar melhor a vocação, tinha concluído o ensino médio, e então pensar, né? Refletir, será que é isso mesmo? Será que não é? E então eu decidi sair e fazer outras experiências também, experiência de trabalho, experiência até de namoro, né? Fazer outras coisas. Comecei a faculdade de matemática na UEL, e nesse tempo trabalhei com jovens, fui catequista, então eu sempre fui ligado ainda, né? Sempre muito ligado. Quando eu terminei a faculdade, eu me mudei para Mato Grosso, estava formado, e tinha campo por lá, e eu fui embora, fui trabalhar lá no Mato Grosso. E lá a chama da vocação reavivou, né? Reavivou. Me lembro que numa missa, o padre que era o pároco lá na paróquia, ficou sabendo que eu tinha sido seminarista, me pegou para trabalhar na paróquia, me fez ministro de Eucaristia, sem curso. Que ele me levou ao bispo e disse: esse rapaz já foi seminarista, dá curso aqui, ele pode ser ministro, não precisa fazer curso não, pode fazer. O bispo autorizou, né? Ele me deu investidura e me tornei ministro. Quando ele ia para a capela interior, eu ficava na paróquia fazendo celebrações. E aí, quando a gente vai fazendo celebração, lidando com a palavra, tocando a Eucaristia, aquela coisa foi voltando, né? E foi assim voltando. deu, né, pai? Exatamente. A cinza foi saindo de cima, aquela brasinha apareceu de Quanto novo, tempo né? durou essa pausa, padre? Oi? Quanto tempo durou essa pausa de quando o senhor... O tempo todo, desde a Resolveu minha voltar primeira a estudar? saída até o retorno, foram 7 anos. Nossa, 7 anos. Deu para pensar bem. deu para né, pensar Todo bem, mundo- ter Deu para certeza. ter certeza mesmo, né? Pois é, eu fiz... Então, para você ver, ó, eu terminei a faculdade, né, em 4 anos. Eu dei aula em 3 anos. Né, dei aula de matemática, e quando eu cheguei lá no primeiro ano, eu fiz a física também, porque tinha falta de professor de física no estado. Lá no município não tinha. Eita, como- Então, eu comecei, estava trabalhando, dando uma aula, e as escolas precisavam. Então, eu, paralelo, eu comecei a fazer física na Unemate. Daí eu terminei o curso, porque foi uma complementação, que eu já tinha tido uma parte também na matemática, a gente tem, né? E aí eu fiz a física, a matemática e lecionei durante os 3 anos física e matemática na cidade. E além disso, eu comecei a fazer uma especialização em educação matemática. Paralelo a isso, eu fiz um monte de coisa, que hoje quando eu paro para pensar, eu penso, eu não sei como é que eu conseguia. Como é que deu conta, né? Porque eu dava aula em 3 escolas, eu era catequista, trabalhava com jovens, dava curso de batismo, era ministro de Eucaristia, fazia academia, por incrível que pareça, eu fazia academia, fazia inglês e ainda fazia uma pós em Cuiabá. Dormia 5 horas por dia, pai? Eu não sei nem se eu Acho dormia que nessa nem época, ou isso. se eu sonhava, achava que dormia, não sei, porque era uma coisa impressionante mesmo, né? Foi muito corrido. E foi num retiro para ministro da Eucaristia que me veio aquele estalo de voltar, sabe? Foi assim, eu estava fazendo o retiro e num determinado momento eu sentia, sabe quando você sente aquela vozinha que vem falando com você, né? Você sente que é uma voz que está aí, que às vezes incomoda, né? Tem certas vezes, às vezes essas vozes assim, fica assim até incomodando um pouco mesmo, né?
E aí uma vozinha me dizia assim, você já fez tudo o que você queria, mas ainda não fez o que eu quero. Foi uma frase assim de arrebentar mesmo, sabe? Aquela vozinha que a gente finge que Foi não muito ouve. forte. E que você sabe que não veio da sua cabeça, né? Nem esperava. Veja, uma coisa eu dessa. tinha feito 2 cursos, tinha feito uma especialização, estava fazendo, né? Eu estava fazendo um monte de coisa que eu queria fazer. Eu tinha uma casa mobiliada, meus amigos brincavam comigo que só faltava mulher para casar e levar para casa, porque eu já tinha tudo. Então a minha vida estava tranquila Redonda, lá. né? Profissionalmente estava Profissional. tranquila, né? Então foi assim, de repente essa frase mexeu comigo. Eu voltei daquele retiro com aquilo lá ressoando, né? Ressoando. Passou uns dias, o bispo da diocese, que já era um outro, porque tinha trocado, aquele que tinha, né, me feito ministro, ele já era mais de idade, já estava já velhinho, né? Isso tudo lá em Então Mato ele Grosso. faleceu. E aí já estava aposentado, ele trocou, veio um outro bispo. E numa dessas visitas desse bispo naquela paróquia, o pároco me apresentou para o bispo. Me apresentou para o bispo, esse aqui é um ministro da Eucaristia, ele foi seminarista, ele é professor, ele me ajuda muito aqui, me dá curso, tal. Me lembro, na sacristia, o bispo olhou para mim assim e disse assim, acho que nós temos uma vocação recolhida, vamos conversar. Ai. E ele não me conhecia, né? Me fala isso. Eu falei, meu Deus, mas Deus está querendo me fisgar de novo, né? E eu fiquei com isso, e a gente foi conversando, fui conversar com ele, aí ele me indicou para fazer uma direção espiritual com o padre, que era o pároco mesmo, que me conhecia. E aí foi assim o meu caminho, né? Meu processo, e no ano de 99, eu estava decidindo, né? Se ia ou não, era o ano decisivo. E aí eu me lembro que eu pensava, eu estava em dúvida, porque era uma decisão muito, muito séria para a gente tomar, né? Imagina, eu ia deixar uma profissão, né? Eu estava muito bem, assim, profissionalmente, né? Até financeiramente, eu estava muito bem, né? Estava em 3 escolas, a cidade era muito pequenininha, estava nascendo ainda, crescendo a cidade, então eu estava crescendo com a cidade inteira me conhecia. Né? Até a escola adventista foram atrás de mim para eu dar aula, porque me conheciam lá, né? E aí, então, eu decidi, né, em 99, pensando assim, olha, eu vou. Se Deus me quer padre, ele vai dar um jeito, vai me mostrar. Não, o senhor tentou fazer a e curva, tal, né, padre? né? Porque eu falei, acho que Deus está me chamando, ele vai dar um É, jeito, o senhor né? tentou fazer uma curva ali, Vai mas dar foi um pego jeito. na saída. É. E aí foi assim, cara. Eu pensei, meu Deus, como que vai ser isso? Porque eu tinha todas as minhas coisas, a minha vida, meus móveis, né? Meus trabalhos. Como que eu ia fazer com tudo? Eu não tinha ninguém da minha família morando lá, né? Todos moravam aqui. O que eu ia fazer da vida depois, né? E aí, naquele ano, para você ver como são as coisas, naquele ano foi um jornalista para a cidade, um jornalista, e estava procurando casa para morar lá, né? E falaram para ele que aonde eu morava tinha um quarto, olha, tem um cara aqui que é professor, não sei o quê, e ele tem um quarto lá na casa que ele, de repente, ele aluga, conversa com ele lá e tal, né? Rapaz, aí ele veio conversar comigo. Na conversa, ele falou assim, eu fui seminarista, não sei o quê. Eu falei, não, você está de brincadeira. Não, beleza. Aí veio morar. Quando eu decidi ir para o seminário, que eu falei, se Deus quiser que eu seja padre, ele vai providenciar tudo, e eu preocupado com as minhas coisas. Se eu vender geladeira, o cara vai levar geladeira, eu vou ficar sem. Se eu vender TV, vão levar a TV, eu vou ficar sem. Ou seja, vai ser muito difícil achar uma pessoa que compre tudo, né? Um pacote todo assim, né? Era difícil mesmo. Eu falei, bom, Deus vai dar um jeito, vamos lá. Está na mão de Deus, vamos ver. Passou um tempo, esse rapaz, Paulo, o nome dele, ele me chamou e disse, Valdomiro, você vai mesmo ao seminário? Vou. O que vai fazer com as suas coisas? Eu falei, vou vender, né? Não tenho o que fazer, eu vou ter que vender isso tudo. Faz o preço, eu compro tudo e não precisa tirar da casa. Olha só. E eu fico aqui, já fico com todos os móveis, não precisa tirar. Aí eu concluí que Deus queria o padre mesmo. E foi assim, vendi tudo para ele, continuei na casa, usufruindo de tudo, até o último dia, depois fui embora para o seminário. Deus foi costurando toda a trajetória do senhor, Exatamente. né? Foi a decisão mais acertada da sua vida, né, padre? Porque se o senhor não tivesse feito a vontade de Deus, você, de repente, não estaria nem em paz hoje, né? Interiormente falando, né?
Eu penso que se eu tivesse continuado lá atrás, não tivesse parado, certamente eu teria sido padre. Mas eu acho que eu não teria sido padre com a maturidade que eu adquiri com esse tempo. Morar sozinho, administrar uma casa sozinho, isso eu já estava me preparando para administrar a paróquia, para morar sozinho, você percebe? Com certeza. Trabalhar com várias pessoas diferentes, né, padre? Dar aula, Conhecer a lidar com realidade de cada pessoas. um. Lidar com pessoas que também é Entendi. difícil. Foi uma Assim, escola, são uma grande coisas- escola. Então eu vejo assim, como Deus foi me formando mesmo, né? Amadurecendo o senhor para a vocação mesmo. Né? Exatamente. Ô padre, como que foi a questão dessa decisão do senhor fazer uma especialização em Mariologia? Foi um convite que surgiu? Ou foi o senhor que, por iniciativa, foi atrás? Como que se deu isso? Não, deixa antes de responder essa sua pergunta, eu só vou fazer uma coisa aqui, talvez o pessoal de casa vai estar se perguntando. Falei, mas está falando Mato Grosso, morou lá, entrou no seminário lá, fez tudo, mas como é que ele é padre em Londrina, né? Exato. Então, gente, foi assim, né? Já quando foi em 2003 eu entrei no seminário em 2000, lá em 2003 eu voltei para Londrina, porque a minha família é toda daqui, não tem ninguém da minha família lá, né? Então eu estava longe da minha família. Então, assim, um desejo também de estar mais próximo da minha família, estar mais por aqui, servir aqui e tudo. E eu vim embora em 2003, eu conversei com o bispo de Londrina, ele me acolheu de novo, até porque eu sou da diocese, minha família é daí. Então, ele me acolheu e eu vim embora, né, em 2003. E aí eu fui ordenado em 2006, 4 de fevereiro de 2006, fui ordenado padre. E eu fiquei na paróquia de Lupionópolis 4 anos. E depois o bispo me chamou para trabalhar no seminário como reitor, né? Eu fui para o seminário em 2010, ser reitor no seminário. Passado 4 anos trabalhando no seminário, eu tive a experiência também de dar aulas, de dar cursos, né, para leigos de Mariologia, de Cristologia, antes de fazer a formação. E isso foi me dando mais desejo de conhecer, porque eu precisava ler para dar aula, né? Pelo menos é princípio de professor, né? Você vai dar aula, você se prepara, né? Então, tem que ler, tem que se informar. E aí foi crescendo o meu desejo por conhecer Maria, por conhecer mais. Até porque, quando eu fui ser ordenado, na minha ordenação, eu escolhi um lema mariano, né? Faça-se em mim, segundo a tua palavra. É uma frase mariana, né, do Lucas 1:38. Então, assim, porque eu sempre tive presente na minha vida a presença de Maria, né? Então, para mim foi muito forte, né? Desde tudo na minha vida, sempre ficou presente aquela frase de Maria: faça-se, faça-se, faça-se. Então, Fiat de Nossa Senhora. eu falei, deixa Deus cuidar que vai estar bem cuidado, né? E aí eu fui me inteirando mais, me aproximando mais, e o desejo de conhecer Maria foi crescendo, né? Até que em 2013, finalzinho de 2013, eu conversei com o meu bispo e manifestei a ele o desejo de fazer esse mestrado, de conhecer sobre Maria. Aí ele falou, mas você tem uma ideia de onde você quer ir, onde você quer fazer? Porque tem mestrado, né? Tem algumas faculdades do mundo que tem na Espanha, tem no Brasil agora que está começando a ter também, né? Mas não tinha. Ele me perguntou isso. Eu falei, não, eu quero fazer em Roma, na faculdade Mariano. Eu já sabia tudo, quando ele me perguntou, eu já sabia tudo. Eu falei, fraco não, hein, Paulo? Mariano em Roma, porque o Mariano, é o nome, né? Mariano em latim, né? De Maria, é a faculdade especializada só em Mariologia. Ela forma mestre e doutor para o mundo todo. Referência, né? É a referência. A referência em Mariologia na igreja, em termos de formação, é o Mariano, porque ele é especializado só nisso. Então eu disse, olha, eu quero fazer lá. Tá bem. Em 2014 eu fui. Fiquei 2 anos lá, fazendo mestrado, então em 2016 eu voltei. Assumi paróquia em 2016, fiquei até 2020, em setembro de 2020, no auge da pandemia ali, né? Aí ele me chamou para trabalhar no seminário de novo. Outro bispo já tinha trocado, né? Mas aí nosso bispo atual, ele me convidou então para ser o diretor espiritual no seminário Paulo VI, em Londrina de novo. Então, assim, o meu interesse pela Mariologia foi mais por conta disso, né? Primeiro por ver as ações com que Maria foi atuando, né? E eu peguei isso, né? Peguei isso de fazer
A entrega na mão de Deus, como Maria sempre fez. Né? Temos que entregar na mão dele. Ela também não entendia muito o que ia acontecer, mas faça-se. Se abandonou, né? Deixa fazer. Né? Então, é isso. Foi aí que eu comecei a trilhar, né, o caminho da Mariologia, aprofundar mais. E foram tempos maravilhosos em Roma, de estudo mesmo. Bacana, padre. Padre, o tema nosso aqui da podcast é a Jesus por Maria. A pergunta que eu gostaria de fazer logo de cara para o senhor é a seguinte. Algumas pessoas de fora, até mesmo alguns católicos, têm um certo medo de se dirigir a Maria, ou até mesmo assim, às vezes até reza a Nossa Senhora, mas tem medo de ter uma intimidade maior com a Nossa Senhora, com medo de ofender a Jesus, né? Vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. 1 Timóteo 2 está lá. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E nós católicos cremos nisso. Mas aqui, quando nós católicos nos dirigimos a Maria nas nossas orações, não existe aqui uma aparente contradição, padre? Eu queria que o senhor explicasse isso. É uma pergunta interessante, Açúcar, porque é uma questão sobre essa da mediação que não é nova, não é uma coisa nova isso daí. A questão da mediação mariana é um debate que surgiu lá pelo ano 1850, no pontificado de Pio IX ainda, que eles já tinham um grupo, né, de teólogos, mariólogos, eles debatiam essas questões marianas, e ali já surgia essa discussão. Primeiro porque começava a se refletir o papel de Maria na obra redentora, né, na obra da redenção, na obra da salvação. Porque em termos de cristologia, né? Na cristologia são dois aspectos, né, da missão de Jesus, né? Redentor e Salvador, a redenção e a salvação. São duas realidades, né, que se completam, mas são duas realidades. Uma coisa é a redenção, outra coisa é a salvação, né? A redenção é remissão de pecado. A salvação é consequência disso. Ou seja, uma vez remidos, então, a salvação. Então, desde lá, se veio essa reflexão de entender o papel de Maria nesse projeto. Como é que se dá o processo? Né? Qual o papel de Maria nesse processo? Então, se vem discutindo isso há muito tempo. Mas essa questão da mediação, ela vai encontrar na teologia, de um modo geral, alguns respaldos no que diz respeito nos critérios, vamos dizer assim, na teologia. As fontes da teologia. As fontes, elas são, primeira, Sagrada Escritura. Segundo, tradição, porque nós não somos só Sagrada Escritura, nós somos tradição. Aliás, tem gente que acha que a Sagrada Escritura veio antes da tradição, e não é ao contrário. A tradição veio antes, porque era a tradição oral, e depois que veio a escrita. São Paulo dizia, eu transmiti aquilo que recebi, né? Isso. Então a tradição vem antes, né? A tradição vem antes porque era justamente a transmissão oral. Ou seja, a igreja já estava ali formada, né, padre? Antes da Sagrada... Então, o conceito de fé já vinha sendo elaborado oralmente, né? A tradição formada, que era o que acontecia com os judeus, né? Os judeus faziam a transmissão da fé oral. Sim. Então, era normal acontecer isso, não era nenhuma grande anomalia. Então, a Sagrada Escritura, primeira fonte e recurso último da teologia. A segunda é a tradição, né? Os santos padres, os padres apostólicos, padres apologetas, que surgiram logo depois. O terceiro é o magistério da Igreja, que reflete-se nos documentos oficiais dos papas, nos concílios e nos sínodos. É aquele que guarda o depósito da fé, né? Porque o magistério, ele significa o ensino da fé. Magistério é ensino, né? Por isso que a gente fala assim, no antigo a gente fazia magistério, né? A fazer o magistério. O que é o magistério? Quem ia fazer magistério é quem ia na aula, né? Para ensinar. Então, o magistério da igreja é isso. É aquilo que a igreja ensina, através dos documentos oficiais dos papas, dos concílios, dos sínodos, dos documentos oficiais que a igreja tem. Então, aqui está o magistério da igreja. Então, é a terceira fonte. A quarta fonte é a liturgia, porque a igreja sempre celebrava, né, os mistérios da sua fé. E esse mistério da fé, que era celebrado, era dito na liturgia. E Maria sempre foi para a liturgia, sempre era lembrada na liturgia. E o quinto e último é a questão do chamado sensus fidei, que é uma expressão latina para expressar o sentimento de fé do povo
que na realidade se traduz pela devoção popular, pela piedade popular. São esses os elementos que a teologia lança a mão. Então, quando se fala do aspecto da mediação, ele vai entrar no primeiro ponto, na Escritura. A igreja não pode definir um dogma e nem definir uma doutrina se esta for contrária à Sagrada Escritura. Tem que entrar nesses 5 pilares. Tem que entrar nos 5 pilares. E o primeiro pilar é a Sagrada Escritura. Então, se ela contrariar a Sagrada Escritura, não vale. Então, não pode ter uma definição de dogma, a igreja não pode definir um dogma, não pode expressar uma verdade de fé, propriamente um dogma, se esta for contrária, primeiro, à Escritura. O Espírito Santo não se contradiz, né, Padre? É. Mesmo o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, vai inspirar o magistério e assim por diante. Exatamente, por isso. Então, porque não pode haver essa contradição ali, né? Então, quando se fala da mediação, a gente lembra a primeira carta de Timóteo 2,5, que lá está escrito, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, o único mediador entre nós e o Pai é Jesus. A igreja ensina isso. Então, como é que fica a questão de Maria nisso aí? Maria é medianeira? Maria pode fazer uma mediação? Se ela faz alguma mediação, de que maneira isso acontece? Então, é o que eu estou dizendo, foi um debate que surgiu lá né, em 1850, mais ou menos, né? Surgiu grupos que até queriam que isso virasse dogma, né? Virasse um dogma. Mas qual é o problema de colocar Maria medianeira? É que vai contrapor com o texto. Se a igreja define Maria medianeira como um dogma de fé, vamos contrapor a um texto bíblico que diz que é um só mediador. Então a igreja está contrariando um texto bíblico e isso não pode. Então, mas como é que fica então? Aí vem a questão, né, da mediação, explicar como é que isso acontece, disso, né? Se ela faz ou se ela não faz. Existem 2 coisas importantes que a gente não pode esquecer aqui. Uma é a intercessão. A outra é mediação. Mediação e intercessão são coisas diferentes. A intercessão Maria faz, os santos fazem e nós também podemos fazer. Intercessão. Quando alguém pede para vocês rezarem por eles, que é muito comum acontecer, olha, reza por mim, tem alguém da minha família que está doente. Que coloca na missa também, né, coloca a padre? intenção, né? Alguém pede oração para a gente mesmo, né? Coloca lá, eu queria uma oração aí, vou fazer alguma coisa, eu estou doente, vou fazer uma cirurgia, reza por mim. Aquela oração que a gente está fazendo é uma intercessão. A gente está rezando, apresentando para Deus um pedido em favor de alguém, de outra pessoa. Essa oração de intercessão Maria faz, os santos fazem e qualquer pessoa pode fazer. Então, isso tranquilo, essa questão da intercessão. Por quê? Porque na intercessão acontece o seguinte, eu estou aqui, né, alguém me pede, aí eu vou a Deus, e eu rezo a Deus em favor de alguém. Mas quando Deus resolve fazer aquilo que eu estou pedindo na minha oração, não vai mais passar por mim, vai direto, entende? Então, Deus age diretamente na vida daquela pessoa que pediu a oração. Não mais dependerá de mim, eu já fiz a prece. Entende? Eu faço a prece, mas a graça não chega através de mim. É diferente de Jesus. Jesus, ele é mediador por quê? Porque tudo que vem a nós através de Jesus vem do Pai. Ele é a expressão do Pai, ele fala em nome do Pai, ele realiza as obras em nome do Pai, ele é a expressão do amor do Pai nesse mundo, ou seja, quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então, o que Jesus realiza, ele realiza em nome do Pai. Entende? Então, quando ele cura, um milagre que ele faz, quando os evangelhos narram, esse poder de cura é em nome do Pai. Ele realiza e ele faz. Então, ele tem o poder para isso. Por quê? Porque o ato de fazer, neste caso, é da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade Santa que faz. O humano nada pode em favor dele mesmo, a não ser pedir.
mas quem realiza é sempre Deus. Foi assim lá nas bodas de Caná. Maria foi interceder pelos noivos, né? E aí Jesus fez. Então aqui, retomando aqui, feito esse pano de fundo, que eu estou sendo bastante breve aqui, para a gente entender como compreender esse papel aqui, né? A igreja não mais menciona o termo medianeira para Maria nos documentos oficiais do Concílio Vaticano para cá, porque no Concílio Vaticano II teve um documento, uma constituição chamada Lumen Gentium, que é um documento que fala, uma constituição que fala sobre a igreja. E o Papa Paulo VI quis que a Mariologia, a síntese da Mariologia, fosse colocada no último capítulo da Lumen Gentium, para ligar Maria com a igreja. Isso é bastante interessante. Depois, quando ele faz isso, ele associa a pessoa de Maria na igreja, né? Ele fez ali em 64, ele escreveu um documento chamando Maria Mãe da Igreja. Mãe da Igreja. Deu o título. Depois ele escreveu também uma encíclica chamada Marialis Cultus, que é para falar sobre o culto a Maria. O concílio, na Lumen Gentium, fala da doutrina mariológica da igreja. O Papa, depois do concílio, escreveu Marialis Cultus para falar como deveria ser o culto que a igreja deveria prestar a Maria. Mas aí veio João Paulo II, e naquela discussão sobre a questão da mediação de Maria, que ainda não estava tão clara, o Papa João Paulo II esclarece mais essa questão na encíclica Redemptoris Mater, que ali ele fala diretamente nesse assunto. E como é que ele fala? Ele diz assim, que Maria exerce uma mediação, mas é uma mediação subordinada. É um pouco difícil de entender isso, é uma mediação subordinada. Ele fala, a mediação de Maria é subordinada a Cristo. O que significa isso? Em termos concretos, práticos, a única mediação que Maria faz é em relação a Jesus. Então, entre nós e Jesus, ela pode exercer uma mediação. Então, Santo Padre utiliza essa expressão de mediação. Mas aí é que está o problema. Porque quando você fala mediação, é muito fácil confundir isso. Mas Jesus e o Pai não são a mesma pessoa, não é a mesma pessoa no sentido da mesma natureza. Então, se ela media em relação ao filho, ela também não pode mediar em relação ao Pai, né? Mas veja, tem um texto claro que diz que entre nós e o Pai, só Jesus media. Porque a graça da salvação, por exemplo, chega até nós através de Jesus. A graça da remissão de pecados chega até nós através de Jesus. Então, o que Jesus realiza, o que Jesus opera, é através dele que não chega tudo isso. Quando se fala de Maria em relação ao Pai, não. Porque a comunicação do Pai conosco é através de Jesus. Maria, ela tem uma mediação, o Papa João Paulo II fala disso, em relação a Jesus. Mas para não criar a confusão... De termos, né? De termos, é uma questão terminológica, né? Propriamente isso aí. Mas para não gerar essa confusão, até que ponto eu estou falando de mediação com Jesus, estou falando de mediação com o Pai, estou falando disso... Para não gerar essa confusão, a igreja tirou essa linguagem e passou a adotar um outro termo, cooperadora, colaboradora na obra da salvação, cooperadora na obra da salvação. Aí ficou um termo melhor adequado, né, para exemplificar isso e não haver confusão com aquele texto bíblico que fala da única mediação de Cristo. Exato. Então, ou seja, o que Maria exerce concretamente, a intercessão, até em relação a Deus, ela pode exercer. A mediação, só Cristo. A intercessão em relação bem complexo, a Deus, hein, padre? em relação a Deus, ela intercede, mas a mediação em relação a Deus é só a Cristo. Mas a Jesus, aí ela pode exercer a mediação, mas daí percebe que é complexo. E que é maior que todos né? os outros santos, né? É nisso mais ou menos que eu queria entrar no assunto, padre. A questão, por exemplo, quando a gente volta lá no início da história da criação, né? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus. E aí Jesus veio para nos salvar, para devolver a graça que nossos pais haviam perdido, né? A teologia chama de graça santificante. Então, Jesus vem, morre na cruz por nós, derrama o seu sangue,
Só que para que esse plano de salvação acontecesse, a redenção de Nosso Senhor acontecesse, foi preciso, Deus quis inserir a Virgem Maria em todo esse plano de redenção do gênero humano, porque a humanidade de Cristo quem gerou foi ela, a natureza humana de Jesus quem gerou foi ela, o tempo, né? Então, assim, quando a gente fala que Jesus morreu e deu seu sangue por nós na cruz e nos redimiu diante do Pai, isso se deve antes ao fato da encarnação do Verbo. Porque ele morreu, ele foi crucificado na carne. Então, ele só veio, se fez carne, mas se fez carne nela. Então, ela foi responsável por gerar a humanidade de Cristo. Ou seja, Deus, sem precisar de criatura nenhuma, quis inseri-la em todo o contexto da redenção do gênero humano. Como que a igreja olha para essa entrada de Nossa Senhora no plano de redenção da humanidade? Quando a gente olha para a Mariologia bíblica, a gente começa a olhar especialmente o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é visto mais no contexto profético, né? E o Novo é mais no contexto da realização, né? Das profecias. As profecias se cumprem no Novo, né? E essas profecias que se cumprem agora foram anunciadas no Antigo, então eles se completam dessa forma. Mas na Mariologia bíblica você encontra algumas passagens que dão margem a tudo isso. Dentre elas, eu sempre destaco 3 deles que são muito importantes. A primeira é o de Gênesis 3,15. O segundo de Isaías 7,14. E o terceiro, que é um pouco mais extenso, porque esses 2 primeiros são um versículo só, mas os outros é um texto um pouco mais longo, de Sofonias 3,14 e seguintes, ali vai até o 18, 19, ali para frente. Eu destaco esses 3, tem muito mais, tem outros textos, tem bem mais textos no Antigo Testamento, mas esses 3. Desses 3, o mais importante que eu vejo está no primeiro, no Gênesis 3,15. Por quê? Porque é interessante que é o primeiro livro da Bíblia e fala da criação. O primeiro e o segundo capítulo fala da criação, como Deus criou. E aí você pensa assim, se permite eu fazer uma introdução anterior aqui para a gente chegar no contexto da pergunta. Quando Deus criou o ser humano, o homem, a mulher, quando foi criado, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos a nossa imagem e semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por aqui a gente percebe que já no ato de criar a imagem e semelhança de Deus, o ser humano criado não tem pecado. Ele é criado imaculado. Adão e Eva que representam o primeiro homem e a primeira mulher, são imaculados. É uma coisa, às vezes, difícil da gente imaginar. Pensa que só Maria foi imaculada, né? Adão e Eva também foram. Nasceram na graça, né? Agora, a graça deles, né? O fato de eles terem sido criados sem pecado, por quê? Porque foram criados em imagem e semelhança de Deus. Em Deus não há pecado. Se houvesse o fato de ser criado em imagem e semelhança de Deus e nasceu com pecado, então Deus tem pecado, porque a nossa origem está nele, né? Mas não, foram criados imaculados. E tudo o que Deus faz, Ele faz com uma finalidade. Não há nada que Deus tenha feito ou que faça sem uma finalidade. Qual é a finalidade da criação do gênero humano? Alguém sabe? Amar e servir a Deus nessa vida e salvar a sua alma. Glorificar a Deus, eu ia falar. Glorificar a Deus. Amar e servir a Deus nessa vida e salvar a sua alma e gozar de Deus na eternidade. Mais ou menos. Lembra, tem na trave? Tem alguma sugestão? O senhor termina aí. Eu termino. Sua colocação aí. Está muito profundo. Veja, é uma coisa muito simples a finalidade da criação do gênero humano. Deus criou o ser humano para participar na vida divina. Esse foi o objetivo. É tão maravilhoso você pensar isso, que Deus não quer ficar só, que Ele já é comunidade na sua origem, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele quer expandir isso para também a sua criação, né? Que Ele cria a gente para participar na vida divina. Se Ele cria a gente para participar na vida divina e criou a gente imaculado, a participação na vida divina tem uma condição, que é ser imaculado, que é estar sem pecado. É claro que o diabo sabe disso.
O diabo, aquele anjo rebelde, não vou entrar nessa questão, porque é uma questão muito extensa, mas ele sabe disso. E é por isso que ele introduz o pecado, porque o pecado é realmente uma negação a Deus. Vamos virar as costas para Deus. E ele, então, produz esse pecado, insere na criação de Deus, na criatura, porque ele não pode nada contra o Criador. Então, ele vai atentar à criatura. E atentando à criatura justamente com aquele propósito. Vocês sabiam que vocês podem ser iguais a Deus? Tá, mas a gente não pode ser igual a Deus. Não existe isso. A criatura nunca pode ser igual ao Criador. Não existe. Não tem possibilidade disso. Qualquer mínimo raciocínio é possível perceber isso. Mas faz crer que ele pode. Que aí ele entra com o pecado, ele rompe, separa. Com o ser humano maculado, né, voltando-se contra Deus, virando as costas para Deus, para o projeto de Deus, ele se fecha para a vida divina. Ele se fecha para a vida divina. Rompe com a amizade com Deus. Exatamente. Né? Cria-se um abismo. Entende? Mas o interessante é que o catecismo fala, logo no início, quando fala da revelação, os primeiros capítulos do catecismo vai falar disso, sobre a revelação divina. E ele não interrompe a revelação e a obra salvadora dele, mesmo o pecado vindo, porque a obra tinha começado já antes, quando ele criou. Percebe? São detalhes. Mas chegar no ponto. No capítulo 3, a história do pecado. Tudo bem que entrou o pecado. Mas aí o versículo 15, Deus faz uma profecia. Deus fala uma profecia. Na verdade, são duas. Ele promete, essa profecia, que vai surgir uma mulher, porque o verbo é no futuro, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, que a serpente é a personificação do diabo, por causa da linguinha bipartida, né? Rachada, dividida, é a função do diabo é dividir. Então, ele vem e fala isso, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Portanto, ele está prometendo, é uma profecia que ele estabelece, com duas pessoas em futuro, não naquele momento. Porém, é uma ação futura, não é naquele momento. Então, a inimizade que vai surgir entre essa mulher que vai surgir uma mulher, que ele anuncia isso, vai surgir uma mulher que será inimiga da serpente. Ora, se será inimiga, estarão em planos opostos. Se estarão em planos opostos, significa que a serpente não terá a menor influência sobre a mulher. Significa que a serpente não vai conseguir introduzir na mulher o veneno dela, que é o pecado. Significa que esta mulher que vai surgir não será afetada de modo algum pela serpente. Veja, está no Gênesis isso. Isso pressupõe que essa mulher vai ser criada da mesma forma que a primeira mulher foi, imaculada. Só que a primeira consentiu no pecado, enquanto que a segunda, que ele vai criar, não vai consentir. É a promessa que ele faz. Ele diz, essa segunda, que depois os santos padres vão interpretar isso e vão olhar para Maria, chamando ela de segunda Eva. Por isso, porque a primeira consentiu no pecado. Aquela que foi criada sem pecado, para participar na vida divina, cedeu ao pecado. Mas a segunda não. A segunda vai estabelecer uma inimizade. É oposição. Não vai ter a menor possibilidade de intimidade entre ela e a serpente. Pressupõe a Imaculada. Tanto que na saudação do anjo Gabriel, ele saúda ela dizendo, ave cheia de graça, você é plena da graça de Deus, ela é imaculada, né? Ou seja, a plenitude de graça aqui indica exatamente aquela plenitude de graça com que Eva foi criada. Exato. Só que ela perdeu. E Maria conservou. E o anjo reconheceu isso na Anunciação. Isso. Percebe? Então, como a Sagrada Escritura, ela está muito bem conectada. Sendo preparada, né, Maria, para receber essa graça, né? E pressupõe também que Maria, ela foi pensada bem antes. Bem antes, já era um desejo de ela não foi uma mulher pega ao acaso na época de Jesus, vou pegar uma... Não, uma mulher desde sempre pensada. Né? E, ao mesmo tempo, ele promete um filho dessa mulher, uma descendência dessa mulher, que a descendência dessa mulher, ela vai... também vencer a serpente. Ou seja, a inimizade não é só entre a mulher e a serpente, mas também o filho da mulher
com a serpente. Também não vai ter amizade. Significa, portanto, que tanto a mulher quanto o filho serão imaculados. Agora, você veja que interessante aqui, uma analogia que a gente pode pensar. Na primeira criação, Deus criou o homem primeiro e depois fez a mulher, conforme a narrativa de Gênesis. Quando ele vai fazer essa profecia, ele vai dizer que primeiro vai surgir a mulher, que vai gerar o filho. Só que esse filho que ela vai gerar já é pré-existente. Isso a gente vai ver no Evangelho de João, né? Que seja, ele já é pré-existente. Ele é desde sempre, para sempre. Ele é Deus que se encarnou. Então, isso aqui que eu estou colocando para mostrar o seguinte. Como é que Maria entra na história da salvação? Lá atrás. Ela não é uma mulher pega ao acaso. Ela já desde sempre, desde lá de trás, desde a origem do pecado, a história do pecado, Maria já fazia parte disso, já estava no plano. Ou seja, foi muito antes do consentimento ali diante do anjo, né? Exato. Foi lá na história. Porque Maria conhecia a Escritura também, né? É aí que vem o temor, né? Digamos assim, diante do anjo. Então, assim, nesse sentido, é que ela vai, os anjos, né, que vai reconhecer, vai falar, cheia de graça, plena de graça, vai estar dando um indicativo no Evangelho de Lucas, naquela plenitude de graça que tinha a primeira mulher, Eva, né, que perdeu, mas que Maria não perde, que ela está cheia, está plena, né, e eu costumo falar, não cheia, porque cheia é uma questão muito limitada, eu ainda acho, porque a pleno significa não há espaço para mais nada, a não ser aquilo, é só aquilo. Então, isso aqui que se encaixa o papel de Maria. É aquilo que o concílio vai falar, lá no Lumen Gentium, no capítulo 8º. Quando o capítulo 8º vai falar nisso, né? O papel de Maria na obra da redenção. Né? Na obra da redenção, da salvação da humanidade, etc. Qual papel ela desenvolve? O concílio vai desenvolver tudo isso naquele documento que o Papa Paulo VI chama de a melhor e maior síntese mariológica da Igreja, que está ali. Então, não sei se respondo, mas a questão é essa, quer dizer, que a pessoa de Maria ela está ligada à obra salvadora desde a sua origem. Então, quando Deus pensa na salvação, enviando um filho que vai vencer a serpente, né, que São João vai relatar isso lá no Apocalipse, mas quando ele vai relatar isso lá no Apocalipse, ele já está denotando isso, né, dessa mulher. Então, ou seja, essa mulher ela já foi pensada muito tempo antes, até mesmo dela ser criada, mesmo antes dela existir. Então, já fazia parte disso. Ou seja, Deus já sabia como que ele ia mandar o filho dele. Ele ia usar uma mulher. E, mas quem que é essa mulher? Não ia ser uma mulher pega ao acaso, né? Assim, pensada aí, mas é uma mulher que foi pensada, que foi preparada para isso, né? Então, aí tem toda uma consequência para a Mariologia, esse texto que vai se desenvolvendo, e é assim que é inserido, que a Igreja vê, né, o papel de Maria na obra da salvação. Padre, o senhor utilizou o termo, né, que a Igreja hoje prefere falar da cooperação de Nossa Senhora, né, no plano da salvação. Especificamente ali aos pés da cruz, é correto, diante da teologia católica, dizer que Maria cooperou com o sacrifício, unindo as suas dores às dores do filho, unindo o sacrifício dela de entregar o filho ao Pai ao sacrifício do filho? Essa cooperação se dá mais profundamente ali aos pés da cruz? Como que o senhor Mais acha? profundo do que isso. Mais profundo, porque não é uma associação em dor somente no ato da cruz. Porque no momento da cruz se cumpre a profecia, né, do Simeão. Uma espada te transpassará a alma. E essa espada que traspassa a alma de Maria é a crucificação de Jesus, né? Mas isso significa, ela está ali diante da cruz. Mas a colaboração que ela dá na obra da salvação é muito maior. Desde o sim. No sim ela já colabora. Porque, veja, é através dela que entra no mundo salvador. É através dela que o Redentor do mundo vem a nós. No útero dela foi gerado o Salvador. Então, ou seja, essa colaboração, né, cooperação de Maria na obra da salvação já começa desde o momento do sim. Não é? Quando ela diz, sim, eu aceito. Esse sim de Maria
diz muita coisa. Porque o sim dela favoreceu com que o ser humano fosse resgatado. Porque o sim dela, consentindo com a obra da salvação. É interessante que na Lumen Gentium, lá no capítulo 8º, bem no comecinho, se não me falha a memória, número 55, tem escrito assim: quis Deus que a encarnação do Verbo Divino fosse precedida pela aceitação da Virgem Mãe. Está escrito assim. Ou seja, ele não manda o filho assim, né? Ó, a partir de agora você está grávida, tchau, gera aí, se vira, né? Porque a mãe, por direito, tem direito sobre seu filho. Deus respeitou isso e pediu o consentimento dela, né? Isso é muito bonito em Deus, né? Exatamente. Então, ou seja, ele quis colocar isso, né, nas mãos de Maria para que ela também aceitasse. Ela foi livre nesse momento. Ela podia também dizer não, mas diante de Deus, compreendendo toda a obra que estava envolta, né, tudo que estava envolvido, ela consente. Padre Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, né? Ele diz, acho que no livro Glórias de Maria, que esse consentimento de Nossa Senhora ali, ela estava, quando ela faz a pergunta, né? Como que se dará isso se eu não conheço varão? Ali demonstra pela tradição da igreja, que ela foi desde os 3 anos de idade ali, desde mocinha entregue, né? Pelos pais ali no templo, se consagrou, fez, segundo a tradição, voto de virgindade perpétua. E ela fez a pergunta, como se dará isso que eu não conheço varão? Porque ela sabia que um filho viria de uma relação né, entre um marido e uma mulher. E ela diz, pelo menos Santo Afonso, que ela estaria disposta a renunciar o título de mãe de Deus para não quebrar o voto de virgindade que ela havia feito. Então ela perguntou, mas como que... Porque ela não queria, ela né, não estava disposta a quebrar o voto. Então ela pergunta, como vai se dar isso porque eu não conheço varão? Não porque ela não tinha ainda se relacionado com São José, porque ela era virgem, mas iria se manter virgem por todo sempre, né? Então, por isso ela faz essa pergunta. Isso é interessante também, né? A tradição fala disso, né? Conserva esse fato por vários outros escritos que não estão propriamente bíblicos necessariamente, mas conserva isso, nesse fato dessa consagração dela, né? Que ela fez, o desejo de conservar isso, né? Tem um fato curioso no que diz respeito, porque tem uma repercussão disso aí no dogma da virgindade, né? Dogma da virgindade perpétua de Maria, que às vezes é um pouco complexo para a gente entender esse sentido da virgindade de Maria, né? Dentro disso aí. Mas eu falo assim que, veja, por exemplo, quando a gente olha lá para o texto tem um texto da passagem do livro do Êxodo, né, que Moisés está diante de Deus na sarça ardente. Quando Deus se manifesta na sarça, né, em forma de fogo, Moisés está na frente, posta com o rosto em terra, porque reconhece a divindade ali, porque o sinal do fogo era a divindade, as línguas de fogo do Pentecostes, lembra isso, esse sentido. Então, o Deus era expressado através disso, né? Ali, aquela sarça e aquele fogo que desceu naquela árvorezinha que estava lá, ele não consumiu nada da árvore. A árvore não modificou em absolutamente nada. O fogo desceu ali, ficou na árvore, falou com Moisés e saiu da árvore. E a árvore permaneceu intacta. Isso está no livro de Êxodo, do Êxodo. Então, veja, o que acontece ali? Isso é visto como uma prefiguração da virgindade perpétua de Maria. A divindade vem, entra em Maria, é gerado 9 meses e sai dela sem alterar nada nela. Nossa, que lindo isso. Deixando ela intacta. Permanece intacta. Aí você fala, não, mas isso é impossível. Se fosse impossível, Deus não conseguiria descer numa árvore em forma de fogo e sair dela sem queimar uma folha que fosse. Entende? Ou seja, isso se confirma aquilo que em Lucas fala o anjo, a Deus nada é impossível. Sim. Então, assim, nesse sentido, é que a gente entende, que a tradição entende e ensina, a igreja ensina que Maria não foi violada em momento algum. Significa que o desejo inicial de consagração, de pureza, de virgindade que ela havia feito, foi conservado, foi respeitado. Não foi violado, porque Deus não viola. Deus não viola ninguém.
Entende? E Maria também não foi violada, nem na sua liberdade, nem na sua integridade pessoal. Então, é nesse sentido, né, que a igreja crê e ensina o aspecto da virgindade de Maria, né? E essa conservação dessa virgindade. Padre, como a igreja explica a questão da terminologia irmãos de Jesus na Bíblia? Que às vezes alguns falam, olha aí, Nossa Senhora não se manteve virgem após o parto. Como que é essa explicação? É polêmico, hein? Essa terminologia dos irmãos. Irmãos de Jesus. É irmãos Rapaz, consanguíneos? É como que é? Nós temos mais quantas horas aí? Porque Resumindo assim, padre, se pudesse... É uma abordagem bastante ampla essa, viu? Muito ampla, porque tem vários elementos aqui que se envolvem nisso, né? É bem complexa a coisa, mas vamos lá, vamos fazer uma síntese. Vamos fazer uma síntese. Síntese, vamos lá. Primeira coisa, a igreja crê, ensina, professa, sem a menor sombra de dúvida, que Maria não teve nenhum outro filho. Há passagem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, sobretudo nesses dois, porque esses dois são bem mais assim, que mencionam esses fatos, porque mencionam famílias. E ali se fala desses irmãos, inclusive citando nomes. Mas aqui não vou ter muito tempo de abordar isso, porque assim, mas existe a própria Escritura, fala que esses irmãos, esses 4 aí, né, eles são irmãos entre si, filhos de Alfeu. Se eles são filhos de Alfeu, não tem nada a ver com Maria. Maria não foi casada com Alfeu. A mãe de Jesus não foi casada com Alfeu. Então, tem passagens que explicam claramente sobre isso, né? São várias as passagens que mencionam isso. Mas, além disso, existem outras coisas que ajudam a igreja a compreender que não havia outros irmãos. Por exemplo, ao pé da cruz, Maria é deixada com João. Havia uma lei que a mãe viúva ela deveria ser cuidada pelos filhos que ela tivesse, até a morte. Não seria uma preocupação de Jesus se ela tivesse outros irmãos, né? Pois é. Se tivesse, seria mais novos do que ele. Sim. E, naturalmente, seriam eles que queriam cuidar dela. Portanto, Jesus não precisaria pedir para João cuidar, porque teria quem cuidasse. Então, essa é uma clara evidência de que não havia esses irmãos. Até porque também ao pé da cruz não menciona nenhum outro irmão de Jesus ao pé da cruz. Não tem. Quando a Sagrada Escritura fala da Sagrada Família, por exemplo, no episódio aos 12 anos, tá, no Evangelho, né? Ele foi aos 12 anos para Jerusalém, eles iam todos os anos, e ali aos 12 anos ele fica em Jerusalém, e depois os pais percebem, né? E voltam atrás dele. Se Jesus tinha 12 anos, se tivesse filhos, seriam menores do que esse, né? Mas onde que estavam esses outros? O pai e a mãe deixou por aí. Não menciona, né? Então, não existe isso. Então, o próprio fato de cuidar, dessa lei que fala que o filho deveria cuidar dos pais até a morte, aparece também no Evangelho, quando Jesus passa chamando os discípulos. Um deles diz assim, deixe que eu primeiro vá enterrar meu pai. Não é que o pai dele estivesse sendo velado naquela hora, ou que os pais dele tivessem morrido naquela hora, ou que estava lá, que ele tinha que ir lá enterrar o pai dele, para depois ficar livre. Não. É que ele tinha que cumprir a lei. E a lei mandava que ele tinha que cuidar do pai até morrer. No dia que o pai dele morresse e ele sepultasse o pai, ele não tinha mais nenhuma obrigação com o pai. Ali morria também a obrigação dele. Entende? Ele deveria cuidar até a morte. Então, era vergonhoso para a família se não acontecesse isso, né? Além disso ainda, você vê que é muito... No tempo de Jesus, as tribos de Israel, por exemplo, quando elas foram formadas, foram descendentes de Abraão. Todos esses descendentes de Abraão, quando chegaram na Terra Santa, formaram aquele grupo de família, porque Abraão não foi sozinho, levou toda a sua família. E essa família, né, quando chega no lugar, elas são divididas. Todos eles são parentes ali entre eles, né, todos descendentes de Abraão, e entre eles se tratavam como irmãos. Porque o conceito de família da época era bem diferente do nosso conceito de família. Porque o conceito de família, na época, estava ligado ao sangue.
ao sangue. Portanto, tem meu sangue, é meu irmão. Entende? Era isso. Eu tenho meu sangue, é meu irmão. Então, não importa se é tio, tia, primo, prima. Tanto que Abraão era chamado pai por todos, Você né? entende? Nosso pai Abraão. Isso. Tem um descendente principal e dele descende todos os outros, não importa qual é o grau que está. Nós temos esses graus. Na época eles não tinham. A própria língua hebraica não existe termo para falar de irmãos e irmãs. Eles são uma palavra que designa... um parente próximo, alguma coisa geral, assim. Geral. É como se fosse o irmão nosso, mas que a gente fala em conceito geral. Que a família era muito mais ampla. Não era o núcleo pai, mãe e filho, como a gente tem hoje. Né? A família era muito mais ampla. Então, assim, tem tudo isso, né, que a gente usa, que a gente fala para a questão de compreender que não havia nenhum outro irmão de Jesus. Ou, pelo menos, quando fala de irmão de Jesus na Bíblia, também não fala filhos de Maria. Só vai mencionar, são os irmãos de Jesus, mas não vai falar, são os filhos de Maria. Não, isso não tem. Filho de Maria, só Jesus que vai ser chamado assim. Porque ele era o único. Interessante. Vou dar um fôlego para o padre conversar um pouquinho com as meninas aqui. Leslie, você é coordenadora do ofício de Nossa Senhora lá no nosso apostolado. Sim. Conta um pouquinho para nós assim, como é que foi, como que se deu o início desse trabalho? Foi uma ideia que veio de você? Começou já com o ofício? Como que se desenvolveu? E como que funciona o ofício hoje em dia lá no apostolado? Olha, então, na verdade, eu conheci o ofício em 2006. Eu conheci as 1000 Ave Marias e o ofício em 2006. Esse ofício é o ofício da O Imaculada. ofício da Imaculada. Eu conheci em 2006, num outro grupo, e comecei a participar lá com eles, e eu gostei muito de lá. Mas aí, quando eu vim para o apostolado, em 2010, nós trouxemos também as 1000 Ave Marias. Então, a nossa história com a mãe começou com as 1000 Ave Marias. Nós começamos a fazer todas as terças-feiras, então a gente sempre, desde 2010, faz as 1000 Ave Marias lá no nosso apostolado. E o ofício surgiu bem depois. Em 2018, a gente estava tendo um congresso da Divina Misericórdia lá no seminário. E num bate-papo informal, assim, quase como esse, a gente estava conversando lá e resolveu criar um grupo primeiro só de mulheres. A gente podia fazer um grupo só de mulheres e trabalhar um pouco esse lado feminino nosso, falar sobre a feminilidade, sobre ser mãe, sobre ser esposa. Trabalhamos, assim, vários assuntos. A gente fazia, então, um encontro uma vez por mês, todos os sábados, assim, no sábado à tarde, fazia um encontro de mulheres. E a gente falava sobre as coisas de mulheres, né? Clube da Luluzinha. Clube da Luluzinha, com café da tarde, muito bate-papo, conversas, risos, lágrimas. Tinha de tudo um pouco. Então, nós ficamos nesse grupo 19, 20 e 21. Um grupo que também se tornou de mulher para mulher, é o nome do nosso grupo. Isso era todo mês? Todo mês a gente fazia um encontro. De mulher para mulher, Maria é o nome do nosso grupo. Então, a gente teve aula de maquiagem, teve aula de moda. A psicóloga esteve lá falando com a gente. Então, era assim, umas tardes bem, bem gostosas. Você imagina, né? Umas 20 mulheres junto. Imagina o falatório, né, padre? Que não virava, né, padre? Mas, assim, foram momentos muito, muito interessantes, assim, com as mulheres. Foi muito legal. E aí, num determinado ponto, a gente falou assim, mas a gente podia fazer alguma coisa, assim, a mais, assim, uma coisa mais voltada para Maria. E aí, eu tive a ideia da gente fazer um ofício. Um ofício. Vamos fazer para ver como é que é. Eu já me apaixonei pelo ofício lá atrás, em 2006, quando eu comecei a participar. Eu só ia para participar. Eu nunca imaginei que eu ia cantar no ofício. Entendeu? Então, começou assim. 2006 eu conheci. Ó, a foto aí, ó, tá vendo? Olha. Os cantores. Como se diz, Deus prepara as pessoas, né? Prepara. Ele está preparando desde então, porque eu tenho que melhorar bastante a voz para cantar. Eu ia pedir para você dar uma palhinha. Não, então. Deus vos salve. Eu acho muito lindo o ofício. Eu sou Com apaixonada certeza. pelo cantado ofício. Fica mais bonito, Cantado é lindo. Então, a gente faz o ofício todo primeiro sábado do mês, né, em reparação. Desde o começo, a gente só faltou, acho que que foi de janeiro, nas né? Férias, nas isso. férias. Mas todo primeiro sábado do mês, a gente faz o ofício, né? Todo primeiro sábado. Os meninos fazem o rosário toda primeira sexta.
E a gente tem sido fiel, né, no nosso apostolado com a mãe, com as 1000, com o ofício. Assim, é um momento super gostoso. A gente canta bastante, mas passa super rápido. É uma delícia. Eu sou apaixonada pelo Momento de ofício. maior intimidade. ali com Momento Nossa de colinho Senhora, de mãe, né, gente? Colinho Eu de acho mãe é lindo o sempre bom. ofício, assim. Toda a letra do ofício, Todo. assim, eu acho muito bonito, né? Então, acho que Deus já foi trabalhando em mim desde 2006. Então, eu fui... Desde a primeira vez, acho que eu tive No ano contato da minha com o ofício. ordenação, 2006. Aí, ó, viu, padre? Desde o primeiro momento, acho que eu tive 17 contato anos, com o já. ofício, eu já me apaixonei por ele naquele momento. Mas eu nunca imaginei que eu um dia faria o ofício, principalmente cantando, né? Então, mas assim, eu gosto muito e agradeço a Deus, porque me colocou nesse momento, no ofício, né? Pro futuro, Nessa provavelmente missão, vai né? ser outras pessoas mais bem preparadas. Mas no momento que eu estou fazendo isso lá na capela, no apostolado, eu faço com muita alegria no coração, gosto muito e me emociono muitas vezes lá, porque é um momento assim de bastante intimidade com a mãe. Eu gosto muito. Ô Leslie, a Priscila estava falando de colinho de mãe, eu lembrei. Você é mãe recentemente, né? Sim. Bento, quantos meses que ele tá? Ó, o meu filho mais velho tem 10 anos e o meu filho agora, o Bento, tem 3 meses. 3 meses. Acabou de Sim, sair da acabou de sair barriga. do forno. Saiu um pouquinho antes, mas... Saiu com um pouquinho de pressa. do forno. Saiu um pouquinho adiantado, mas... Né? Ô Leslie, qual a importância da maternidade na sua vida? Como que você enxerga esse papel de mãe? E como que você se espelha em Nossa Senhora? Olha, eu acho assim que desde sempre Deus já vinha me preparando para a maternidade, porque desde criança eu sempre ajudei a mãe em casa, né? Cuidar da casa, cuidar das irmãs, aquelas coisas de irmã mais velha, né? Irmã mais velha sofre, viu, pai? Irmã mais velha sofre, né? No meu caso, lá, eu sou um pouco mais mimado. porque daí o senhor é o caçula, né, padre? O senhor é o caçula? Não, eu sou o primeiro. Ah, o mas senhor é o Ele é o primeiro? mais velho, mas Ah, é tá o único bom, homem, desculpa. né? Tem 3 para cuidar dele, mais a mamãe. Coitada das irmãs, né? Com o senhor primeiro. Isso, lá em Então, casa, o meu apelido era predileto. Olha, então, eu acho que nesse tempo Deus foi me preparando para ser mãe. Então era uma coisa que eu sempre quis muito, me casar, ser, né, esposa, ter filhos. Então, assim, eu me espelho nela nisso. Eu acho que com a questão da gente ser fiel e obediente a Deus, é que nem agora que eu tô com um bebê recém-nascido, é mais difícil, né, a gente, né, Dedicada. se dedicar, com as noites em claro ainda. Mas eu me espelho nela nisso, na questão da fé dela, que eu acho que moveu o mundo, a história, da fé, da obediência, de tentar ser fiel e ter aquele carinho dela que ela tinha pelo filho, né? Eu acho que no mundo de hoje está tão difícil, né? Educar os filhos. Então, a gente tenta ao máximo fazer o melhor para os nossos filhos, dentro das condições do mundo que a gente vive hoje. Mas, claro, olhando para ela, no tempo dela. Imagina ela ter dito sim naquele tempo, né? Como ela viveu toda a história dela. Muitas coisas poderiam ter acontecido com ela, né? E ela, super jovem, disse sim e foi em frente, né? Então, assim, pensa. Às vezes eu me coloco no lugar dela. Será que eu teria dito sim para Jesus, né? Para Jesus não, para Deus naquele momento, né? Para o projeto que ele tinha para ela, né? Então, a gente tem que olhar muito para Maria. Ela tem muito para ensinar para a gente, né, padre? A história dela é muito bonita. Eu estava mencionando, né, falando, eu me lembrava de justamente Maria ao pé da cruz. Porque quando Jesus entrega Maria para João, naquele momento João representa a igreja. Né? É a igreja fiel, que é a igreja que permaneceu com Jesus, a igreja que estava com Jesus ao pé da cruz, a igreja fiel, que está ali, né? Que não abandona Jesus em momento nenhum. Essa é a igreja fiel. E a essa igreja fiel, Jesus entregou sua mãe. E naquele momento, o Papa, né, São Paulo VI, agora, né, São Paulo VI, ele fala assim, lá em 64, ele diz assim que naquele momento que Maria se tornou mãe da igreja, ela exerce em relação a toda a igreja uma maternidade espiritual. Os santos padres sempre se referiram a Maria dessa forma. A maternidade espiritual de Maria em relação a nós.
Porque ela, mãe de fato, é só de Jesus, né? Ela é mãe de fato de Jesus. Mas em relação a nós, ela exerce uma maternidade espiritual. Então, nesse sentido, é interessante, né, esse projeto de vocês, né, do ofício da Imaculada, o movimento, trabalhando com as mulheres, de fazer entender isso também, sabe? Era bom, padre, até o Porque- senhor falar um pouquinho assim, o que significa o ofício, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, por que a gente fica cantando daquele jeito, as pessoas, era até bom se o senhor desse uma Sim, sim. palavrinha para nós sobre o ofício. A questão do ofício, né, do ofício da Imaculada, é muito antigo também, né, na Sim. igreja. Vocês conhecem um pouco essa história da Imaculada, porque surge justamente por causa do movimento, né, do dogma da Imaculada Conceição. Mas esse ofício, né, como ele é criado dessa forma, é justamente, primeiro, para reconhecer, né, o aspecto da pessoa de Maria, reconhecer os louvores de Maria, se cantar os louvores de Maria, reconhecer essas a gente chama qualidades, né, vamos dizer, a gente fala das virtudes de Maria, tudo isso, né. São Luís de Montfort fala muito disso no tratado, né? O tratado ele trabalha muito essa questão, né? Tudo que a gente pode dizer a Maria, seja através do ofício, seja através do texto, seja através das Das ladainhas, 1000 Ave Marias. seja através das orações marianas que a gente faz, não importa. Tudo que a gente pode fazer para Maria, prestar homenagem para Maria, na realidade nada mais é do que o reconhecimento do filho com a mãe. Tem até uma tradição na igreja que fala que quando a gente reza o ofício, ela se ajoelha no céu, Isso, não é? isso. Bem bonito, né? Por quê? Justamente, porque assim, sabe aquela coisa, eu olho para essa imagem, que você bem lembrado, eu olho para essa imagem no seguinte, eu penso assim, imagina, vocês são mães, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, mas assim, quando você tem um filho pequeno, que o filho, eu falo do filho pequeno, da criança pequena, porque essa fase a gente é dependente totalmente mas da mãe. depende- E é frágil, né, Né? padre? Frágil. Isso, a gente é dependente totalmente da Total. mãe. Então a mãe tem que ter muito cuidado, tá ali certinho e tal. E como que você faz com o seu filho, com a sua filha, quando está pequeno e está aí no chão? Você tem que ajoelhar, você tem que abaixar, você tem que inclinar, você tem que rebaixar até a altura da criança, né? Essa é a imagem que eu vejo. Quando a criança está ali, nós somos como crianças no colo de Maria, né? Nas mãos de Maria, como crianças. Então, ela se curva mesmo, né? Para, assim, atender, né? Aquilo que nós estamos realizando. É como se nós fôssemos filhos que estivéssemos aí, né, com, sei lá, uma criança que está chorando, você se abaixa ali para ver o que está acontecendo, você se inclina, você vai até ela, você desce ao nível dela. Eu vejo Maria fazendo isso, sabe? Então, quando a gente faz uma oração, o terço, uma vigília mariana, o mesmo, né, o ofício, tudo, qualquer coisa que a gente faça que diz respeito a Maria, nesse caso, eu vejo esse aspecto de Maria, essa relação dela conosco, por conta da nossa relação com ela. Então, assim, o ofício, como o terço, como as novenas, como qualquer coisa, nada mais é do que um reconhecimento nosso, humano, de filho. Homenagem que o filho presta para a mãe. Enquanto mais o senhor conhece ele, mais o senhor se apaixona pelo ofício. É o que eu falo, né? Eu falo isso em relação a Maria. Para mim é assim, quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. Então é uma relação desse jeito. E, claro, tem essa questão da devoção do ofício, né? Que é um modo da gente expressar o amor para Maria. Tem o Santo Terço, um outro modo de expressar também a devoção mariana. Pode unir as duas coisas, perfeito. Pode fazer as novenas marianas, a Nossa Senhora. É porque as pessoas falam, padre, que é oração repetitiva, né? É, Como que vocês rezam 1000 Ave Maria? Mas por que tanta Ave Maria, por exemplo, né? sim. Então, é uma forma também. Mas é a questão de entender o que significa propriamente. É a mesma coisa do terço. Eu ouço as mesmas coisas quando eu falo dos textos, as pessoas falam isso para mim. Uma vez eu estava dando um curso em Londrina, no centro de pastoral, e tinha lá um evangélico fazendo um curso de Mariologia, um evangélico.
Ele não era um evangélico convertido, não. Um evangélico. Quis fazer o curso de teologia e tinha o curso de mariologia, né? E ele foi fazer o curso, ele fez. E ele queria entender por que nós fazíamos o terço desse jeito, repetindo, né? Enfim, eu expliquei naquela aula o sentido de a gente repetir, né? Que é a questão do texto, né? Não sei se tinha essa pergunta, se vocês iam fazer essa pergunta, a questão do texto, por exemplo. Mas é uma boa questão. Surgiu agora, mas é ótimo. Porque Sim. vai de encontro com isso do ofício, que é a mesma coisa. Porque, veja bem, quando surgiu o terço, antigamente, nas casas religiosas, se rezava o terço, como até hoje. A gente faz o ofício das leituras, né? A liturgia das horas. A gente reza os salmos, a oração do salmo. Os salmos são 150 salmos. Antes daquele terço do ministério que o Papa João Paulo II criou, nós tínhamos 3 grupos de 50. Eram divididos em 3 grupos de 50. E dá os 150. Que são as 50 Ave Maria. Mas por que criou isso? Porque no tempo, na época, existia gente analfabeta, que não sabia ler. Então, essas pessoas não rezavam porque não sabiam ler os salmos. Então, foi criado, né, o terço. O que você sabe ler? A oração da Ave Maria é fácil decorar. Decora a Ave Maria. Ao invés de você rezar 50 salmos, né, ao longo do dia e tal, você reza 50 Ave Marias. E as 50 Ave Maria foi dividida em grupo de 10, contemplando as pazes da vida de Jesus. Na realidade, o terço é o quê? É contemplar a vida de Cristo, com um fundo musical da Ave Maria. Acaba sendo que cristocêntrico, né? A oração do terço, né, pai? Exato. Então, ou seja, contemplando. quando você vai rezando as Ave Marias, elas delimitam um tempo. No tempo de 10 Ave Maria, você medita um mistério. Mais 10 Ave Maria, você medita outro mistério. Você vai se aprofundando, né, padre? Isso. Então, a Ave Maria, ela funciona como um fundo musical que você vai repetindo, para lembrar o mistério da vida de Cristo, do qual Maria fez presença. Né? Fez presença. Então, por isso que era as repetições, né? 50 Ave Marias. 1000 Ave Imagina, Marias. era 50 salmos, que a gente tem que rezar sempre. Eram as orações dos judeus também, eles faziam todos os salmos, 150. Quem não sabia ler, o que fazia? Aí tinha continha para não se perder, né? Eles ficava meditando, rezando a Ana Maria, no tempo das 10 contas, dava a meditação do mistério. Aquele cara me disse aquele dia, que assim, finalmente eu consegui entender por que os evangélicos, os católicos fazem isso, que nós evangélicos não temos. É, porque não tem na tradição deles e eles não entendem muitas vezes, né? Então, assim, as orações, as Ave Marias, que dentro do texto funcionam assim. Entende? E as 1000, padre? É uma espécie de um fundo musical em que a gente vai contemplando os mistérios da vida de Cristo, do qual Maria se faz presente. E as 1000 Ave Maria também entra nessa... Na devoção das 1000 Ave Marias é a mesma coisa. Mesma coisa, né? Você denota um tempo, maior, vai aquele né? fundo musical mariano, é como denotar, recordar a presença de Maria naquele momento. Na história de Jesus, Na né? história de Jesus. Ô Priscila, por falar em Ó, virou terço... pro meu lado, galera. Então, Vai, padre. porque além do ofício, nos primeiros sábados do mês, a gente também faz o desagravo ao Imaculado Coração de Maria, que foi pedido por Nossa Senhora em Fátima, né? Certo. Queria que você abordasse um pouquinho a respeito disso. Nós estamos falando do terço, né? Que Nossa Senhora pediu, qual é o intuito desse desagravo? Já quando Nossa Senhora apareceu em 1917 para as crianças, para os pastorinhos, ela já disse que mais para frente ela viria para explicar a reparação ao Imaculado Coração de Maria. E depois, quando Lúcia já estava no convento, ela teve o esclarecimento disso, né? Que deveria ser reparado o Imaculado Coração de Maria nas principais 5 ofensas com que ele é ofendido, né? Que é as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, as blasfêmias contra a virgindade perpétua de Maria, contra a maternidade de Maria, a maternidade divina, né, com relação a Jesus e depois também a nós, né, a nós igreja, a nós humanos. E também no 4º quesito, quando as pessoas ensinam para as crianças a desrespeitar a Maria, a odiar a Maria, a desfazer de Maria. Também é uma grande dor para Nossa Senhora.
E a quinta é as blasfêmias contra as imagens de Maria, as imagens santas de Maria. Então, com relação a isso, ela pedia para que sejam feitos 5 sábados de reparação. 5 primeiros sábados, que é dito, né? Mas 5 sábados seguintes, sequentes, reparando o coração de Maria. E para isso, nós devemos fazer a confissão reparadora, mencionando ao padre ou não. Se a gente não quiser mencionar o sacerdote durante a confissão, a gente pode oferecer a Jesus, né? Pedir para Jesus. Ter a intenção reparadora, né? A intenção de reparar o coração de Maria. Essa confissão, se ela não for feita no sábado, porque muitas vezes a pessoa não consegue fazer no sábado, ela pode ser feita 8 dias antes ou 8 dias depois desse sábado. Importante lembrar isso. A comunhão reparadora, né? Comungar, estado de graça, também oferecendo em reparação ao coração imaculado de Maria. A reza do Santo Terço. A gente acabou de falar a importância. No próprio sábado, No próprio sábado. Lá no apostolado nós fazemos na sequência do ofício, né? Sim, Cantamos o ofício. Depois nós fazemos a reza do Santo Terço. Os 15 minutos de meditação, né? De algum mistério do Rosário. Esses 15 minutos é para a gente estar fazendo companhia para Maria mesmo, né? Reparando o coração dela, fazendo companhia e meditando esses mistérios do Rosário, que nós podemos focar em mais de um, ou talvez cada sábado focar em um mistério, né? A escolha nossa mesmo. E tá fazendo essa reparação ao coração de Maria. E fica o convite, né, Priscila, para quem está nos ouvindo. Fica o convite de participar com a gente, Por né? fim, Todo a gente não faz só os 5 primeiros, né? A gente faz o ano todo, lá né? no apostolado nós fazemos direto, né? Todo primeiro sábado. Porque tem muita ofensa para reparar, né, gente? Começar pelas nossas, né? Sim, começar pelas nossas. Então, quanto mais a gente puder se aproximar de Maria, quanto mais a gente puder oferecer reparação, melhor. Então, todo mundo está convidado para estar com a gente, todo primeiro sábado do mês, lá no apostolado. Geralmente começa às 9h30 da manhã. E depois já temos a Santa Missa, que geralmente acontece às 11h, dependendo, né, da disponibilidade do sacerdote. Já faz a comunhão ali mesmo, né? Nós fazemos já a comunhão reparadora. Então fica toda a lição feita. Priscila, e por falar em Nossa Senhora de Fátima, em off você estava contando esses dias atrás pra gente um testemunho muito bonito com Nossa Senhora de Fátima. Queria que você partilhasse com a gente. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, do Murilo, ele já tem 16 anos, ele resolveu nascer igual o Bento com um pouquinho de pressa. Essas crianças de hoje tá difícil, viu? Era pro dia 15, entre 15 e 20 de março, né, a previsão do parto. E no dia 4, na madrugada do dia 4, rompeu a bolsa e eu tive que ir pro hospital às pressas, né? E aí, com isso, meu esposo não tinha feito entrevista com psicólogo, toda aquela tratativa para poder participar do parto. Porque seria feito assim, nas próximas semanas e não deu tempo. Então, chegando lá no hospital de madrugada, né? Aí a pediatra que estaria lá era de plantão, não a que a gente havia combinado. Aí só o nosso obstetra, né? Que participou do parto. E aí eu com aquela aflição, né? Meu Deus, meu marido não vai estar aqui. Primeiro filho, né, padre? E agora, meu Deus, vai direto pro berçário. Aquela preocupação. Aí na hora que a gente tá em apuro, né? Vamos chamar a mãe, né? Para salvar. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, cuida do meu filho para mim. Quando ele acabou de nascer, chorou e ia pro berçário, né? Aí na hora que eu falei, né, minha Nossa Senhora, cuida do meu filho para mim, veio uma enfermeira, uma moça, colocou a mão nas minhas costas, né? No centro cirúrgico, falou, Priscila, eu sou a Fátima e eu vou cuidar do seu filho para você. Aí naquela hora, nossa, né? O coração já palpitou. Falei, tá bem cuidado. E aí ele foi pro berçário e graças a Deus tudo certo. No outro dia eu perguntei para as meninas quem era a enfermeira que estava lá no centro cirúrgico, que eu queria agradecer, né, que ela tinha cuidado do Murilo para mim, e que o nome dela era Fátima. Ela falou, nossa, mas ontem não tinha nenhuma Fátima aqui de plantão. Minha nossa. Mas tudo bem, né? Segue a vida. Aí, passado um mês, um dia eu falei para minha tia, que estava me ajudando lá em casa, falei, tia, vamos pegar o Murilo, colocar no carrinho e a gente vai até a igreja, que é aqui perto. Morava ali perto da igreja São Francisco Xavier, aqui em Maringá. E vamos ver quanto que a gente tem data para batizar o Murilo, né? Não queria deixar ele crescer muito. Vamos, pegamos o carrinho, vamos nós, né? Chegamos lá, a secretaria estava fechada. Enquanto isso, vamos descer um pouquinho lá na Capela do Santíssimo. A gente fica lá um pouquinho até abrir a secretaria. Aí a gente desceu a rampa, já deu de cara com uma cúpula enorme, com uma Nossa Senhora de Fátima imensa. Lá, né? E já aproveitei, agradeci o cuidado, né, com o Murilo, que eu havia pedido.
Subi para a secretaria. Aí cheguei lá, perguntei, moça, quanto que tem vaga para batizar, né? A gente está querendo batizar bem rapidinho. Quanto que nós temos a próxima vaga? Ela falou, vou olhar aqui. Olhou a agenda. A gente tem para maio, pode ser? Pode ser para maio. Nós estávamos em abril, tinha um mês para mim organizar tudo, mais ou menos. Ela falou, tem dia 13 de maio, pode ser? Dia de Nossa Senhora de Fátima. Mais um sinal. Então, eu até falo sempre pro Murilo que Nossa Senhora de Fátima é a madrinha dele, porque ela sempre esteve muito presente na vida, desde quando ele nasceu, né, na nossa vida. Impressionante, né, padre? Pois é. Não dá nem para duvidar, né? Não dá. É verdade, mas tem muitos casos assim, viu? Sim. Bom, esses dias atrás eu vi uma enfermeira relatando esses fatos assim que acontecem em centros cirúrgicos que são inexplicáveis. Sim. Que elas falando que tem gente que fala que recebe uma mulher que vem visitar, que depois pergunta quem é, e não tem ninguém no centro cirúrgico com aquela característica nem nome, né? Mas é muito interessante isso. Ô, padre, a gente estava citando Nossa Senhora de Fátima, né? E a gente tem muitos títulos de Nossa Senhora. Às vezes até entre católicos dá essa dúvida. Assim, mas existem várias Nossas Senhoras ou é uma só com vários títulos? Queria que você explicasse um pouco para nós isso aí. Pois é, são inúmeros, né, títulos de Nossa Senhora. Nossa Senhora são títulos enormes, né, assim, vários, uma lista muito grande. Mas, assim, quanto aos títulos de Nossa Senhora, a gente precisa lembrar o que simboliza o título, né, o que caracteriza o título que é dado para Nossa Senhora. Quando a gente fala com alguém que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente vai enumerar as qualidades dessa pessoa, né, às vezes a gente vai lembrar de algumas qualidades da pessoa que a gente lembra isso daquela pessoa, né? Alguma qualidade. Né? Então, com Nossa Senhora não é diferente. Então, ou seja, ao longo da história, né? São mais de 2000 anos na história da Igreja, as pessoas sempre se referem a Maria como um jeito carinhoso, sempre. Né? Os católicos se referem a ela com um jeito carinhoso. Então, sempre vai olhar para ela e vai dizer alguma coisa que refere-se a ela, uma qualidade, Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora da Boa Viagem, do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora, entende? São características que recordam a pessoa de Maria, né? E vira título, né? Como também vira título os lugares das aparições. Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima. Nossa Senhora de Lourdes, porque apareceu em Lourdes. Nossa Senhora de Guadalupe, porque apareceu em Guadalupe. E por aí vai, né? Então, sim, mas é a mesma Nossa Senhora, é a mesma pessoa. Apenas são, a gente diria no português, né, pronomes de tratamentos diferentes, mas que se referem à mesma pessoa, o jeito de tratar, né? É como se você dissesse assim, né, aquela pessoa para mim, quem é? Aquela pessoa para mim ela é simples. A outra pessoa para mim ela é sei lá, humilde, ela é inteligente, trabalhador. Ela é isso, aquilo. Então, entende? Você recorda, é a mesma pessoa, mas cada um vai olhar para ela e recordar uma característica diferente. Cada um enxergou pessoa. de uma forma. É um jeito carinhoso com que o povo se refere a Maria, né? Que a igreja sempre adotou, porque não ofende, ao contrário, exalta. Né? Isso é importante, isso é interessante a gente recordar, né? Porque não ofende, exalta. Isso é importante. Ô padre, um assunto que eu acho bem interessante, bem curioso, o senhor até abordou um pouquinho aqui com a gente, é a respeito das prefigurações do Antigo Testamento. Tem uma frase bem bonita de Hugo de São Vítor, que ele diz assim que toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, é um único livro. E esse único livro é Cristo. Que toda a Escritura divina fala de Cristo e toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. Tendo essa ideia, a gente sabe que o Antigo Testamento ele pode e ele deve ser lido à luz do Novo Testamento, correto? Tem várias prefigurações de Nossa Senhora no Antigo Testamento, né? Eu queria que o senhor entrasse um pouco mais nesse assunto, citasse alguns exemplos. O senhor já deu aí, falou sobre Gênesis, né? Pudesse falar mais algumas passagens. Vamos lá. No Antigo Testamento, os estudiosos classificam, olham, né, no Antigo Testamento, a gente vê 3 aspectos em referência a Maria no Antigo Testamento. Primeiro, são imagens. Segundo, figuras. Terceiro, profecias. Que são as imagens. Estrela da manhã,
Tem no ofício. Estrela da manhã, tem no ofício. Que vem aparece nas ladainhas, né? Estrela da manhã, só de justiça, rainha, não sei o que e tal. São essas imagens que aparecem no Antigo Testamento e que elas são aplicáveis à pessoa de Maria, por aquilo que elas representam. Ou seja, Maria, ela sintetiza todas as imagens femininas que aparecem no Antigo Testamento. É como se fosse sendo feita antecipadamente algumas apresentações que em Maria vai concluir. As figuras também são aquelas mulheres do Antigo Testamento, Sara, Judite, Esther, Ruth. Todas elas são tidas como prefigurações de Maria no Antigo Testamento, porque cada uma delas tem uma característica própria que em Maria vai estar presente. Por exemplo, só para aproveitar que essa questão, nós temos, por exemplo, o mês de outubro, dia 12, nós temos a festa de Nossa Senhora Aparecida. A primeira leitura da missa de Nossa Senhora Aparecida é tirada do livro de Esther. O livro de Esther, aquela primeira leitura, narra o diálogo que o rei tem com ela. E ele vai conversar com ela, se encantou pela beleza dela. E ele fala para ela assim, pede-me o que quiseres, ainda que seja metade do meu reino, vou te conceder. Aí ela fala, se encontrei graça diante do Senhor, me concede então a minha vida, essa minha vontade e o meu desejo, a vida do meu povo. Então, ou seja, ela pediu por ela, pela vida dela, para que ela tivesse a vida poupada, mas que também pediu em favor do povo. Então, na realidade, em relação ao rei, ela fez uma intercessão. Por isso que esse texto é aplicado a Maria, porque nas bodas ela fez uma intercessão, e para nós brasileiros, a Aparecida, a gente lembra a intercessão, né? Então, os brasileiros se recorrem a Maria, ela intercede e muitos brasileiros alcançam graças por essa intercessão. Né? Então, pelas mãos dela, né? Através dela, pela intercessão dela. Então, nesse sentido, então, tem as imagens e as figuras. As figuras são os personagens, as pessoas, as mulheres do Antigo Testamento que prefigura. Né? Então, Maria vai resumir. Quando a gente olha para a pessoa de Maria, a gente enxerga na pessoa de Maria Esther, Ruth, Judite, todas essas mulheres do Antigo Testamento, Sara, enxerga essas mulheres todas em Maria. Porque Tem tudo nos aquilo que elas Salmos, né, foram, padre? Tem bastante coisa, né, a aplica respeito de Nossa Senhora nos Salmos, né? Tem também, isso. E depois as profecias, são os textos proféticos do Antigo Testamento, são aplicáveis a Maria, como eu citei, Gênesis 3,15, Isaías 7,14, Sofonias, Miqueias 5, e são vários outros, que são textos que são proféticos, que se aplicam à pessoa de Maria também, que no Novo Testamento a gente vai ver cumprindo, né? Cumprimento dessas profecias em Maria. Então, a imagem de Maria no Antigo Testamento, a figura de Maria no Antigo Testamento, as profecias de Maria no Antigo Testamento são vistas dessa forma. Padre, o senhor citou um pouquinho mais antes que a respeito de São Luís Maria Montfort, né? Ele, no próprio tratado, se eu não me engano, ele tem uma passagem que ele fala que Maria, por ter gerado Cristo, que é a cabeça da igreja, na ordem natural, na ordem sobrenatural da graça, ela gera os membros dessa cabeça, que somos nós, o corpo místico de Cristo, a igreja, né? E dentro dessa analogia ele cita também que se ela concebeu Cristo, que é a cabeça, que é a graça incriada, que é o próprio Deus, ela também gera em nós essa graça, né? Não sei se por isso a igreja a chama de Mãe da Divina Graça, nesse sentido, ou tem outro sentido? O título Mãe da Divina Graça, mais propriamente, ele surge depois com a aparição, né, que acontece na França, a Catarina, né, de Lamburier, que deu origem à devoção da medalha milagrosa, que é a Nossa Senhora das Graças, é o título. Mas, de fato, existem na tradição, na história da igreja, vários outros elementos que enunciam esse aspecto da graça também. Mas essa analogia da mulher que gera a cabeça, portanto, gera também os membros, né? O Papa Paulo VI também fala disso quando ele vai dar o título de Maria, Mãe da Igreja.
Porque mãe é aquela que gera. Então, ela é mãe da igreja, então ela gera a igreja. Né? Então, ou seja, mas da onde ele tirou essa inspiração? De João 19:25, Maria ao pé da cruz. Porque quando João, que representa a igreja, recebeu ela como mãe, ali ela se torna mãe da igreja. Então, pela fé, na fé, ela gera esses membros, né, na igreja, como também a igreja é mãe. A igreja é mãe também porque gera filhos para Deus. O padre, nesse sentido, a gente pode falar que a devoção à Nossa Senhora não é só mais uma das devoções, ela é necessária para a nossa santificação. Ela é mãe da graça, se ela é mãe da igreja, qual a importância que o senhor gostaria de destacar com relação à nossa santificação pessoal? Com relação à Nossa Senhora, nesse papel dela? Da motivação de cada pessoa, você fica... Isso. Com relação às graças, né? Enfim, o papel dela como intercessão acima de todos os outros santos. Sim, mas a nossa relação com isso, né? Isso. Então, eu vejo assim que... Eu já mencionei um pouco aqui antes o aspecto da questão da devoção, ela é o ato de amor com que o fiel se refere à mãe. Uma vez que nós temos uma mãe espiritual, mas é uma mãe para nós, se nós honramos nossa mãe materna, né, física, carnal, nós honramos, prestamos homenagens, tem o Dia das Mães, a gente honra a mãe, celebra o aniversário da mãe, né, homenageia a mãe, faz tanta coisa para a mãe, né? Então, a igreja vê que também nós, como filhos, também precisamos praticar esta devoção para com Maria, por conta de realmente agraciá-la, porque Deus a agraciou primeiro, mas não é que vamos aumentar a graça nela nesse sentido, mas nós vamos honrá-la, prestar honras a Maria, né? Homenageá-la com as nossas ações, né? Veja, aqui é um cuidado que a gente sempre precisa lembrar, é o cuidado de não tornar a nossa fé uma mariocentria, né? Porque nós não somos isso, né? A igreja ensina que a nossa fé é cristocêntrica, mas em volta de Cristo está Maria. Então, a Cristo por Maria, né? O Papa Paulo VI dizia isso, né? A Cristo, a Jesus por Maria, ou seja, Maria que nos conduz a Jesus. Ela nos aponta para Jesus. E a melhor maneira que nós temos de homenagear Maria, a meu ver, pode-se entender de diversas formas, mas para mim, uma melhor maneira é sendo um filho obediente. E o que ela pede? Será que ela tem algum pedido? Maria faz algum pedido para a gente? Nas aparições ela sempre faz algum pedido. Mas, no geral, em outros, biblicamente, existe algum pedido de Maria na Bíblia? Existe. Lá nas bodas de Caná, ela aponta para Jesus e fala, façam tudo o que ele vos disser. Então, eu vejo assim, se nós queremos agradar a Maria, a melhor maneira é fazer o que Jesus nos pede. Porque se a gente é obediente a Jesus, Maria vai ficar feliz. Porque foi o que ela pediu. E é o que ela sempre pede ainda, né? Nas aparições. Seguir o filho, fazer a vontade de Deus, né? É isso que eu ia perguntar para vocês três. O padre já respondeu como ser mais íntimo de Nossa Senhora, Leslie, que é. Eu acho nesse sentido. A gente fazendo as mil e o ofício nos torna mais íntimo da mãe. Nos traz para esse As devoções particulares, as devoções, né? Nos Feitas leva para esse momento de mais intimidade com a mãe. Sim. O ofício, para mim, principalmente, eu acho que nem Estrela da Manhã, como disse o padre aqui, na hora já veio a frase lá que a gente canta no ofício, né? Então, é uma forma da gente ter mais intimidade, conhecer um pouco da história dela, dos títulos dela. Sim. Né? Priscila, você? Conhecendo a gente ama mais, conhecendo a gente, né, se aproxima mais. Então, eu procuro sempre ler livros marianos que vão ensinando a gente a se parecer um pouco mais com Maria, né? Ela é um grande modelo para a gente seguir, né, padre? De amor a Deus, de obediência, de humildade. Imitar então, as virtudes, né? eu procuro conhecer mais para me tornar mais parecidinha, bem assim na beirinha com Maria. De fato, se a gente tem uma coisa que eu falo assim, filho de peixe, peixinho é, né? Nós todos somos filhos de Maria. Todos nós somos. E a gente, assim como a gente, por questão de afinidade, a gente vai se tornando íntimo da nossa mãe, de proximidade, de preocupação, de estar junto.
de celebrar uma alegria, de se preocupar com alguma coisa, de estar sempre junto. Essa questão com a nossa mãe maior, aí eu acho que a gente precisa, enquanto católico, acho que a gente precisa caprichar um pouco mais no Melhorar, geral, né, padre? Porque eu acho que a gente sempre pode um pouco mais. Claro, Maria tem o seu lugar, assim como Jesus tem o seu lugar, e não é desejo de Maria ocupar o lugar de Jesus e nem ocupar o lugar de Deus. Né? Aquela que quis ocupar o lugar de Deus foi Eva, e a gente sabe o que aconteceu em seguida, né? Mas Maria, por isso mesmo, ela é muito simples, muito humilde, né? Você coloca nas mãos de Deus dessa maneira, com humildade. Né? Ela não tinha a menor pretensão de nada. Ela se coloca na mão de Deus como escrava, né? Como serva. Ela perde a própria vontade para que se faça a vontade de Deus. Né? Então, isso é muito importante. Ela vai Olha aí, Ricardo, tem chorinho no ar, tem chorinho no ar. Ô, Leslie, a gente tá terminando, infelizmente passou rápido, né? Nossa, muito rápido. Eu queria que você contasse teu testemunho com Nossa Senhora de Fátima. Eu vou trazer o Por favor. apostolinho aqui então, já para vocês conhecerem. A gente tem aqui um testemunho vivo, Vivo, esse é vivo. Vivo que é chora. o mais recente apóstolo, né, da Divina Misericórdia. Esse aqui é o apostolinho, nosso Bentinho. Fala no E microfone, padre, né? ó, tá de roupinha azul hoje, em homenagem à Nossa Senhora, de gravatinha, tá? Então, eu tenho um filho mais velho, como eu disse no começo, que é o Thomas, que tem 10 anos, que também tenho certeza que veio por intercessão de Nossa Senhora, que ele nasceu um dia antes, dia 11 de outubro, e o Bento levou 10 anos para chegar. Foi gestações, assim, complicadas, Leslie? Eu tive bastante complicação, eu tive outras gestações, né? Mas eu, infelizmente, abortei, né? Então, o Bentinho veio depois de 10 anos. Ano passado eu fui conhecer o santuário lá de Fátima e pedi para a mãe, fiz uma promessa para ela que se o meu filho viesse, né? Porque se ele viesse, que eu levaria ele lá até os 5 anos para ela conhecer. Então, Ele tá chorando porque ele quer ir logo. ele quer mamar. Então, tá aqui o Bentinho, que foi lá já conhecer o santuário, né, de Fátima, na barriga da mamãe. E eu prometi para ela que se desse tudo certo dessa vez, depois de muitas tentativas, eu levaria ele para ela conhecer. Então, ele tá aqui hoje. Olha aí, O Bentinho, milagre de Nossa nosso Senhora. apostolinho, filho da misericórdia e de muita Ele tá intercessão. olhando a luz ali, né? De muita oração. Ô, Que Bi, grande graça, né, de Nossa Senhora. Ô, padre, eu queria então pedir para a gente finalizar, o senhor dar a bênção para quem está nos ouvindo, aqui para nós no estúdio também. E já de antemão agradecer mais uma vez a disponibilidade, o senhor ter aceitado estar aqui conosco. Foi uma grande alegria, satisfação nossa em rever o senhor mais uma vez. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades ainda que viram aqui para estar com a gente. Eu agradeço a oportunidade, uma grande alegria estar, né, com vocês, também com quem está nos acompanhando, né? Muito obrigado mesmo, porque é um momento que a gente tem para poder fazer essa partilha, conhecer um pouco mais, breve, né? Eu fiz uma síntese aqui, né? Em cada assunto, cada ponto. Assuntos na Mariologia são muitas coisas. é para né? deixar um gostinho de quero mais, né, padre? Pra gente aprender, querer aprender mais, né? Sim, mas é sempre bom, né? E quando eu estudei em Roma, eu tive 32 disciplinas sobre Maria. Parece que pouco. A gente fala, Maria é pouca coisa, mas foram 32 disciplinas, né, ao longo de 2 anos. Então, você vê, é muita coisa, né? Mas eu acho que, espero que fique também para aqueles que nos acompanham de casa, né? Que estão nos acompanhando aí, assistindo isso, que possa lembrar um pouquinho, dar esse desejo de buscar, de conhecer mais. Porque ninguém ama o que não conhece. E ninguém defende aquilo que não conhece também. Então, assim, conhecer mais a pessoa de Maria, conheça, busque, né, se informe, procure as fontes, né, fiéis da igreja, as verdadeiras fontes nossas, vai pesquisar, procura se inteirar, não é? Existe na igreja um manual chamado Manual de Mariologia, é uma bíblia praticamente, né? Ela é grossa mesmo, assim, um manual de Mariologia, editado pela Paulus, e ali tem tudo de Mariologia,
está ali dentro, né? E se quer uma coisa mais sintética, leia o capítulo 8º da Lumen Gentium. Você consegue na internet. Capítulo 8º da Lumen Gentium. É a síntese da Mariologia na igreja. Então, ali está bem esclarecido, né? Então, eu espero que tenhamos alcançado o nosso objetivo, que vocês tenham, né, gostado do nosso bate-papo. E se quiserem mais momentos assim, manda aí um ok, Deixa né? um comentário, A gente joinha. comenta aí, fala aí se vocês querem, se gostaram. E aí a gente marca outro, né? É A isso gente mesmo. vem e a gente continua nosso bate-papo, tá bom? Tá joia. Agradeço de coração a oportunidade. Obrigada, padre. Dá bênção aí para nós, Padre, por gentileza. Muito bem, então, vamos receber a bênção de Deus, né? Pela intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre todos vós, suas famílias, trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Isso aí. Priscila, considerações finais? Tudo certo, gente. Só deixar um recadinho, né, para vocês seguirem nas redes sociais nosso perfil do Instagram, aedm.maringá. E também temos um canal no YouTube onde brevemente vai estar esse podcast. É isso mesmo. Pessoal, obrigado pela paciência. Vocês que ficaram aqui até o final com a gente. E mês que vem, fiquem ligados aí nos nossos canais que a gente Tem vai novidade. ter novidade no próximo podcast. Jesus, Eu confio em vós. Ufa.